Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Entenda, apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. Eles foram o início da igreja, que lançaram os fundamentos, o alicerce, como está escrito na palavra. Entenda isso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu queria estar falando hoje, eu sempre falo sobre o Evangelho da Graça, mas em todo tempo eu tenho observado que eu converso com pessoas, assim, muitos são irmãos verdadeiros, alguns não, mas não cabe a mim julgar, porque quem julga é Deus. Ele conhece o coração, o intuito do coração de cada um. Mas todo tempo nós vemos que existem aqueles que pelo menos aparentam realmente creem em Jesus como Salvador somente, e tem aqueles que dizem que não, tem que fazer, e aí realmente não tem muito o que ficar debatendo, só mesmo orar por Deus, para Deus poder movimentar o coração deles, e se realmente eles não crê, virem a crer. Mas voltando a falar daqueles que aparentam a ser realmente convertidos ao Senhor, para que eles possam entender. Muitas vezes eles são condicionados por homens a crer que tem que fazer tal coisa, que tem, porque senão, poxa, tem que fazer, não, tem que estar sempre ali adorando, tem que ir para monte, não, tem que fazer. E são as coisas que são preceitos de homem. A gente consegue ver nitidamente isso quando a gente a gente mergulha no Evangelho, nas cartas de Paulo. Ele vem derrubando tudo. Em Gálatas, ele fala que o homem que tenta se justificar por obras da lei está perdido, porquanto Cristo já se fez maldição por nós, porquanto todo aquele que quer permanecer em alguma coisa da lei, ele está se fazendo maldito. Ou seja, porque é impossível algum homem cumprir a lei. Só existiu um que cumpriu toda a lei, que é Cristo Jesus. E mesmo assim, ele foi morto, porquanto não queriam que ele governasse sobre eles. E todavia, hoje também não é diferente. Muitos falam ser cristãos, mas não querem. Na hora, não, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Cristo. Eu sou cristão. Mas na hora que eles escutam que a palavra diz tal e tal coisa, não, mas não tem nada a ver, não. Mas assim Deus aceita. Ou seja, não querendo obedecer. E em Mateus 15, no versículo 8 e 9, o próprio Senhor Jesus fala, ele está falando isso sobre judeus, mas podemos usar hoje isso também para o quê? Para a cristandade professa. Então vamos ler aqui. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, todavia, nós vemos que eles estavam cumprindo os preceitos de homens, mas não a vontade de Deus. A gente também encontra em Lucas 6, no versículo 46, o próprio Senhor Jesus dizendo praticamente o mesmo. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo. E realmente assim, por que a pessoa chama o Senhor Jesus
de senhor, mas não obedecem. É o mesmo de um escravo falar assim: Senhor, eu não vou. O patrão pega e fala assim: faz isso, o escravo. Não, faz você. Um escravo seria aceitado, e nós somos. E muitas vezes passamos por correções devido à nossa rebeldia. A nossa rebeldia a Deus, à palavra do Senhor, nos causa transtorno inigualável que a gente nem sabe por que a gente está passando. Muitas vezes, se a pessoa é convertida realmente a Cristo, ela vai sofrer nesse mundo. Mais ainda, a palavra de Deus fala que importa que sejamos contristados com várias provações. Mas a pessoa, se ela é participante das provações, ainda vai receber correções, ou seja, vai ficar pior ainda. Se a provação para um cristão já é pesada, é maçante, por mais que ele saiba que o Senhor está passando aquela prova com ele está em desobediência, meu amigo, não sei como é que você vai conseguir suportar, porque muitas coisas que acontecem na vida de um cristão é devido à desobediência. Se um cristão não obedece a Deus, ele está o quê? Sujeito à correção, como a palavra de Deus fala. Em Hebreus 12 fala que não há filho que não esteja sujeito à correção, como todos nós já estamos participantes. Nós somos participantes. Temos que entender que nós vivemos o tribunal de Cristo já. Agora, não existe purgatório, como a Igreja Católica diz ter. Não existe. Então, nós temos que entender que tudo o que nós fizemos por meio do nosso corpo, ou para o bem ou para o mal, iremos prestar conta. Ou seja, a palavra de Deus fala sobre o galardão que iremos receber naquele dia. O apóstolo Paulo, ele coloca em pauta que ele sabia que estava guardado, reservado para ele, o galardão dele, que ele iria receber naquele dia. E todos aqueles que amam, que aguardam a vinda do Senhor. Ou seja, um cristão, ele deve viver aguardando a vida do Senhor. E não pensando, tribulação, arrebatamento depois, vai vir primeira tribulação. Não, a palavra de Deus fala para ninguém se incomodar com essas coisas, para nós termos paz, não se incomodar com isso. Cara, não convém a gente saber os dias, as horas, porquanto Deus não nos destinou para aquele dia. Compreende? Nós somos da luz. Não temos que temer o arrebatamento. Não temos que temer a perseguição, a grande tribulação. Temos somente uma coisa: que fazer a vontade de Deus. Assim como Cristo fez, Senhor Jesus Cristo foi obediente em tudo. Devemos ser também. Quando um cristão não obedece a Deus, ele automaticamente ele fica privado dos conhecimentos, porquanto Deus revela o seu conhecimento a quem Ele quer. Toda a palavra de Deus não tem revelação nova, fresquinha, vinda do céu. Toda a palavra de Deus já está escrita. Então, todas as revelações estão na palavra de Deus. Somente o que acontece é que muitos não conseguem enxergar. Por quê? Por desobediência, por não estar em comunhão plena com o Pai. Existe um grupo que não tem comunhão com o Pai. Esses são os que o Pai não, com Deus, né? Porque não é Pai deles. Esses são que só preferem ser servos de Deus.
e outros estão privados da comunhão, de saber muitas coisas, às vezes é alguma coisa boa, importante, e não ficam sabendo, não conseguem entender por não estar fazendo a vontade, porquanto o Senhor revela as suas preciosidades, as suas pérolas para os filhos que estão caminhando juntamente com Ele no seu caminho. O caminho de Deus é um só, é Cristo. E quando a gente não caminha nesse caminho, um cristão verdadeiro não caminha nesse caminho, ele pode ser ceifado, ele pode ser cortado de testemunho. Porque se ele não está servindo para dar um bom testemunho, o pai leva ele de volta. A gente encontra um irmão que pecou em pecado moral com sua madrasta em 1 Coríntios 5. No versículo 5, o apóstolo Paulo fala para ele ser cortado da comunhão da igreja e seja entregue a Satanás para a destruição da carne, mas para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor. E todavia nós imaginamos um pecado assim para a morte como sendo um pecado imoral, assim, moral, a alguém que está adulterando, alguém que... Não, muitas das vezes temos que entender que pecados doutrinários são piores. Pecados eclesiásticos, às vezes, também são piores. Todavia, alguém que entende que não deve estar congregado em outro nome, a não ser o do Senhor Jesus, e se não, mas não tem problema não, vou louvando Deus assim. Deus, lá teve o rei que fez um altar fora, onde não era para adorar, adorou, e Deus ouvia a oração dele, porque eu já ouvi isso. Mas todavia a gente tem que ver que aquele povo foi assolado, foi castigado por estar em desobediência. Deus não deixa nenhum filho dele com fome. Se um filho seu é rebelde, você corrige, castiga. Você pega e fala assim, você não vai comer, você não vai almoçar, jantar, tomar café da manhã. Isso é crueldade. Deus não deixa filhos passando fome. Mas Deus fala comigo. Sim, vai continuar falando. Porque Deus não deixa nenhum filho passar fome. Observa isso. Deus sempre vai dar comida, mas também Ele vai ignorar. A palavra de Deus fala. Reconheça que essas coisas são mandamentos do Senhor. Quem quiser ignorar, ignore. Deus ignorará. Deus também vai ignorar. Quem ignorar isso, será ignorado. Vamos dar uma olhadinha. Isso está em 1 Coríntios 14, versículo 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Então, se um filho ignora o que é mandamento do Senhor, ele também é ignorado. E o apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, ele está falando justamente sobre a ordem no culto. Ou seja, ele está terminando de falar sobre o quê? A mulher deve permanecer em silêncio. Ele fala, não. As mulheres, versículo 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Então,
tá bem claro. A gente vê aqui mais acima o apóstolo falando sobre a frente do culto, o culto, quem está na frente é um pastor. Não, primeiramente entenda, não existe pastor homem e destituído de feito curso de teologia. Não, isso é invenção do homem. Isso é preceitos de homem. Quando a gente abre a palavra de Deus, lá em Éfeso, lá, a gente vai encontrar o quê? Que Deus deu uns para pastores. Deu o quê? Dom de pastorear, alguém que tenha o dom de cuidar do rebanho, não o dom de não para fazer uma faculdade para poder falar, não, tenho um título. Nenhum momento. Hoje em dia, o homem, para batizar, tem curso, dá título, dá documento para registrar. É o que? Deus vem carimba? Não caia nisso. Isso é preceitos de homens. Aqui também, nessa passagem de 1 Coríntios 14, fala também sobre dom de língua. Todavia, eu creio que não existe mais um porquê ou falar em língua dentro da igreja. Todo caso, a mesma palavra, mais à frente ela fala para não proibir o falar em línguas. Entenda, primeiro, uma mulher não pode falar nem em língua e nem na língua dela normal. Entenda que é língua estrangeira. A gente, em todo caso, vai ver em Atos 2, falando em línguas por causa dos homens que estavam ali de cada nação, Egito, Panfínia, Capadócia, e assim vai. A gente vê em Atos 10 os judeus que tinham descido juntamente com Pedro para a casa do centurião Cornélio, e eles ouviram os gentis que tinham se convertido ali falando em língua, dando prova que Deus também dava o Espírito Santo aos gentis, ao qual nós vemos em Atos 11 que o apóstolo Paulo teve que prestar um esclarecimento para os outros apóstolos. Então, tudo tem um porquê. A palavra de Deus mostra bem claro que o dom de língua é um dom para os gentis, para eles poderem ver. O evangelho que Paulo vem pregando ali, se eu não me engano, é aqui em Corinto também, ele fala que o dom de língua são para incrédulos. Ou seja, entra uma pessoa incrédula na igreja que não é de outra nação, algo assim, e ele vai ouvir, eu tô ouvindo falar no meu idioma. Então, todavia, é assim, do mesmo jeito que aconteceu em Atos 2. Eles chegaram, não, esses homens não estão bêbados. Estamos escutando eles falarem nas nossas línguas maternas que nós nascemos. E muitos falam, então ele tinha gentis. Entendam que para ser judeu não é necessário nascer na Judéia, e um judeu também pode ser judeu prosélito, por depois ter virado. Mas em todo o tempo nós entendemos que ali eram judeus mesmo, de sangue, sabe? Assim do mesmo jeito que Paulo era judeu, porquanto Paulo era judeu romano, porque Paulo tinha tinha esqueci o nome que está, tinha cidadania, dupla cidadania. Ele tinha a cidadania judaica, porque ele era judeu, e tinha a cidadania romana, porque ele era romano. Desde nascença, como ele fala, mesmo relata. Então, nós vemos todo o tempo que a palavra de Deus ela tá para ser cumprida. Então, a palavra de Deus fala que se não tem intérprete, e outra, você quando chega dentro de alguma denominação, escuta, passa na porta, tem uma gritaria fora do comum, não é língua estrangeira, eles dizem ser língua dos anjos, coisa que não é língua dos anjos. Entenda que Paulo, quando fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu soasse como metal, ainda como tímbalo, que é aquele o miolo do sino que balança para um lado para o outro. Ou seja, Paulo não estava falando que ele fazia barulho de sino e nem tinha como metal.
A gente tem que entender isso, é muito claro nessas coisas. Entenda, muitas das vezes a gente não tem a capacidade de aprender porque nos é dada através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo de Deus que reside em nós. E ao invés de ele estar nos ensinando, se não andamos conforme a palavra de Deus, ele está sim trabalhando em nós. Ele está o quê? Nos incomodando, falando para nós que nós estamos andando errado. Porque se alguém tem realmente o Espírito de Deus, automaticamente o Espírito Santo de Deus está ali para convencer ela do erro. Não tem como uma pessoa com o Espírito Santo falar que o pensamento dela, o coração dela caminha às mil maravilhas se ela não caminha. Todavia, quando a gente comete alguma coisa errada, por menorzinha que seja, vem, poxa, não era para ter feito aquilo. Isso é o Espírito Santo de Deus. No cristão é o Espírito Santo de Deus. Ah, mas um ateu também tem remorso, tem? Nem tem. A gente consegue enxergar claramente que, eu esqueço o nome dele, ele tinha matado o João Batista e quando viu o Senhor Jesus falando, ele achava que era quem? Que era João Batista que tinha reencarnado, que tinha voltado para assombrar ele. E todavia, nós sabemos que ele não era convertido. Ele tinha o quê? A consciência dele pesando. Mas somente a consciência dele pesando. Porquanto o juízo de Deus trabalha também na consciência dos ímpios para o quê? Para que eles possam vir a se converter. Muitos não querem se converter. O Espírito Santo de Deus está trabalhando no mundo o tempo todo. Tanto, primeiramente, nos cristãos, aonde ele habita, ele faz a morada, como nos incrédulos, para que eles possam crer. Porque não vai ter como nenhum homem chegar perante aquele tribunal de Cristo não, aquele tribunal branco de Apocalipse, e falar: Senhor, eu nunca tive chance de ouvir do seu evangelho, nunca ouvi da sua palavra. Não vai ter essa chance. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sempre trabalhando. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus passou por aqui e trabalhou a todo tempo, o Espírito Santo de Deus trabalha a todo tempo. E nós temos que entender que quando ouvimos a palavra de Deus, devemos obedecer. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 11. Aqui, o apóstolo Paulo vem falando do uso da cobertura, né, do véu, e do homem não usar, e todavia a gente vai vendo esse desenrolar, aí muitos falam uma coisa, outros falam aquilo outra, aí falam, não, antigamente por causa disso, por causa daquilo outro, não, e o apóstolo Pedro fala o quê? Porque tem coisas de difícil entendimento no evangelho, nas escritos do apóstolo Paulo, que homens tentam torcer, tentam usar seu bel prazer. Só que há um versículo dentro desse da mulher usar o véu que acaba com qualquer. Ah, não, mas é por isso. Não, acaba com qualquer chance de tentar inverter o que está escrito. No versículo 10, fala bem claro: portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Em outras traduções, deixa bem claro que a mulher deve trazer cobertura sobre a cabeça. Outras traduções falam que a mulher deve trazer o véu. E a gente entende que é velada, é coberta. Então é bem claro que fala que os anjos atentam. E a gente, quando vai vendo essas traduções, a gente começa a entender melhor. Por isso que eu sempre falo, use mais de uma Bíblia. Use traduções, ou pelo menos uma que tenha como comparar versículos, que fica de melhor aprendizado, para a gente poder entender um pouco melhor
Então, a mulher deve trazer a cabeça velada por causa dos anjos. Ponto final. Ah, mas não. Mas por que por causa dos anjos? Não, a Bíblia não fala, a Bíblia não relata. Todavia, nós podemos chegar e falar uma coisa semelhante, que nós vamos julgar os anjos. Então, se nós vamos julgar os anjos, já começa por aí. Muita gente não sabe. Tá aqui em 1 Coríntios também. Eu não tenho certeza em qual capítulo, mas está aqui em 1 Coríntios também. Pesquisa no Google, fala aonde fala que nós havemos de julgar os anjos. O que você vai achar? E também fala que os anjos se atentam a observar a igreja. Ou seja, para os anjos também a igreja é novidade. Assim como os antigos do Antigo Testamento também não sabiam para quem era aquelas profecias que eles faziam, perguntando a qual tempo seria. A gente consegue perceber que a igreja era algo que estava oculto, estava em mistério, guardada em Deus. E automaticamente, se alguém é membro da igreja, é porque crê em Cristo Jesus. Não é porque pertence a uma denominação. A gente consegue ver aqui em 1 Coríntios, no versículo 10, o apóstolo Paulo trazendo bem claramente. Rogo, a partir do versículo 10, 1 Coríntios 1. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam concordes no falar e que não haja dissensão entre vós. Antes sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então, isso aqui já começa anulando esse negócio de denominação, porque a gente já começa a ver que cada um tem uma doutrina, cada um anda do jeito que quer e não conforme o que diz a Bíblia. Igual, há muitos que querem guardar a lei, e a gente vê claramente quando a gente lê aos Gálatas, dizendo que é impossível, que quem guardar a lei tem que cumprir toda a lei. E é impossível não cumprir a lei. Em Atos 15, os apóstolos falam, nem nós, nem os nossos pais conseguiram suportar uma carga tão grande. E essa carga tão grande é a lei. E às vezes a gente fala assim, não, mas a letra mata. E a letra mata mesmo. A letra é a lei, entenda isso. A letra não é a palavra de Deus. A letra escrita em tábuas de pedra. Não a lei que salva, que é a lei escrita nos nossos corações, ao qual é Cristo Jesus. Entende? Porque estamos debaixo de uma lei. Tá? Você não quer seguir lei? Siga a lei. A lei de Cristo. Cristo morreu e pagou o preço por você. Agora você foi comprado pelo sangue de Cristo, como diz a palavra de Deus. Ou seja, o amor de Cristo nos constrange, por uma vez que já morremos para o mundo e vivemos agora para Cristo. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então as contendas são, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é minha vontade ou a sua vontade. Não é o que eu penso. Não, eu penso que a palavra de Deus não permite eu fazer assim. Eu penso. Não, é o que está escrito na palavra de Deus. Não é o meu pensar, não é o meu modo de, não, mas... Não, o que está escrito. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Observa,
Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes batizado em nome de Paulo? E eu acho muito linda essa passagem, porque eu tenho muitos conhecidos que eu conheço fisicamente. A minha mãe, antes de ser da denominação que meu pai também, que eu nasci, fui criado e tal, minha mãe, ainda assim, quando eu era pequeno, ela pertencia à igreja batista. Então, eu não sei muito como funciona. Minha mãe, quando foi para outra denominação também, que também não presta, eu falo que não presta mesmo, e dessa eu posso falar com certeza, porque eu fui membro praticamente a minha vida toda. E automaticamente, quando a gente consegue perceber alguma coisa sobre as denominações, são a pior coisa que tem, mas as coisas que aconteciam na minha casa, muita briga entre meu pai e minha mãe, eu era criança, muita coisa assim, eu lembro vagamente. Mas eu lembro uma vez que a minha mãe chegou a furtar, a pegar dinheiro do meu pai para pagar o dízimo, porque ela tinha sido excluída da igreja até ela pagar o dízimo, que ela estava com o dízimo em atraso. Ou seja, uma coisa tenebrosa isso. Mas como eu falei, eu acho, pelo menos a denominação de onde eu vi, a CCB, Congregação Cristã no Brasil, pior, porquanto ela não tira o dinheiro do povo, mas ela tira a certeza da salvação. E isso é muito pior. Mas, em todo caso, todos dois são péssimos para o desenvolvimento e o crescimento dos irmãos. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele botou bem claro que tudo isso a gente devia andar concordes no andar, no pensar. Ou seja, se o meu pensamento está diferente do seu, tem alguma coisa errada. A gente não lê a mesma Bíblia. Como eu posso... Não, eu leio a Bíblia, mas o meu pensamento é diferente do seu. Você tem sua linha de raciocínio. A palavra de Deus já fala aqui que nós devemos pensar iguais. Então você tem que pensar igual a mim, né? Não, nem eu igual a você, nem você igual a mim. Nós devemos pensar igual à palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Aqui, em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, por quê? Porque os Coríntios ali, aqueles irmãos, estavam andando na carne, estavam igual criança, se deixando levar por todo tipo de ensino falso, falsa doutrina. Ou seja, tinham homens ali naquele meio dizendo que era um líder, que batizou alguém. Olha, você foi batizado por mim, então você agora é meu discípulo. Ou sei lá, tinha alguém que foi batizado por alguém e não, eu fui batizado por fulano. E o melhor de tudo, daqui a pouco eu vou mostrar, que Paulo mostra que ele usou ele e Apolo como referência somente. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Então, eles estavam recebendo leite ainda. Por quê? Porque eles não podiam receber comida sólida. É a mesma coisa que eu comecei a falar lá no começo. O quê? Tem muitos irmãos que quando vai ser arrebatamento? Mas não andam nas pisadas do Senhor, não andam obedecendo. Automaticamente vão ficar privados do conhecimento. Não é que percam a salvação, porque é impossível se perder a salvação. Entenda isso. Jesus Cristo, ele mesmo fala que só vai a ele quem o Pai der. E todo que o Pai der, ele não vai perder um. Então, descanse em paz quanto à salvação. Se você tem a salvação, você tem. Acabou. Ponto final. Mas quanto
a ter comunhão com Deus, a conta andar bem, se atente para ver se você está andando de acordo com a palavra de Deus. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo antes vos invejas e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo aos homens? Isso é andar segundo ao homem. Outro dia desses, um irmão, e assim, até mandei para ele a mensagem: você é cristão ou batista? Eu sou cristão batista. Até não existe. Você não vai encontrar nenhum lugar dentro da Bíblia um cristão batista, um cristão assembleiano, um cristão presbiteriano, um cristão luterano, calvinista. Não, isso são preceitos de homem. Quem é calvino, quem é batista, quem é presbiteriana? Entende? Tudo isso são preceitos de homem. A palavra de Deus fala para não fazermos isso, para não termos contato com fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Lembra que fermento é uma menção ao quê? A má doutrina e ao pecado. Ou seja, pode ser pecado o fermento, ou também pode ser má doutrina. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se tem alguém falando coisas que não convém da palavra de Deus, que não é da palavra de Deus, falando que é palavra, não, o cristão tem que fazer assim, assim, assado, mas não tem nada na Bíblia, ele está propagando a má doutrina, ou seja, ele está espalhando o fermento. Ele deve ser cortado da comunhão, ele deve ser repreendido. A gente tem que entender que ele não perde a salvação se ele realmente crê em Jesus, mas ele deve ser repreendido e tirado da comunhão, como a palavra de Deus nos